Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1, que fala sobre a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no até Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, nós nos inclinamos ante a Tua face de graça e de misericórdia neste momento. Reconhecendo, Senhor, que nós dependemos inteiramente do Senhor nessa manhã. Não somente, Senhor, para falar, porque não temos capacidade para tal, se não formos instrumentos do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Se o Teu Santo Espírito não falar ao nosso coração, Senhor Deus, nós não temos condições de ministrar esta palavra. Mas também não temos condições de ouvir se o Teu Santo Espírito não abrir, Senhor Deus, os nossos ouvidos, as nossas mentes. Por isso nos humilhamos aos Teus pés, pedindo misericórdia ao Senhor, bondade ao Senhor, para que fale ao nosso coração de uma forma ou de outra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não permita que saiamos como entramos, mas alimentados, fortalecidos pela Tua graça, Senhor. É o que eu oro e peço, sabendo que naquela cruz bendita, onde Jesus nos substituiu, naquele túmulo emprestado a qual ele foi colocado, morreu e foram sepultados também o poder do pecado em nossas vidas. E na certeza de que recebemos o perdão do Senhor, é que nós oramos. Amém, Senhor. Já estava tudo preparado. Ele já havia amarrado a corda naquela árvore, já havia colocado uma cadeira embaixo. Desesperado da própria vida, por algum dilema, um problema que ninguém sabe ou soube, ele resolveu se matar. Mas resolveu ainda, por último, de ler uma literatura que lhe foi dada. Era um folheto evangélico. E ao lê-lo, algo falou ao seu coração. Houve uma mudança súbita. Houve um encontro com Cristo verdadeiramente. Foi procurar a igreja
que naquele tempo os idos não funcionava na cidade. No outro dia, procurando os irmãos que já estavam reunidos naquele domingo, mas ele era o implacável perseguidor da igreja naquela região. E ao chegar, muitos correram, muitos irmãos ficaram atemorizados. Eles se reuniam na roça, mas ele chegou e disse: não fiquem preocupados, eu agora também sou um crente no Senhor Jesus. Mas não foi isso exatamente que aconteceu com o apóstolo Paulo? Perseguidor implacável da igreja, feroz adversário de Cristo e de sua mensagem, a ponto de consentir na morte de Estevão. Ele próprio, um assassino, em consentir. Se consentiu é porque ele tinha autoridade na morte de Estevão, primeiro mártir do cristianismo. E respirando agora ainda ameaças, ele queria não somente a morte, mas também prender os discípulos e pediu cartas às autoridades de Jerusalém e para ir a Damasco, onde havia um grande número de judeus, e judeus cristãos. Ele queria prendê-los e levá-los para Jerusalém. Mas, irmãos, ele tem esse encontro dramático com Cristo. E após a sua conversão, conforme este relato impressionante que nós acabamos de ler, depois do seu batismo, depois um período de aprendizado, ele também volta a Jerusalém e deixa os crentes ali assustados. Este era o homem que perseguia a igreja, com a sua maldade, com a sua perseguição implacável. Mas o que importa aqui, irmãos, neste relato que vemos, é a graça soberana de Deus na conversão do apóstolo Paulo, guardadas as devidas diferenças e épocas, que é também a mesma graça de todos aqueles que creem, de cada um de nós aqui. O que podemos aprender, então, com a conversão de Paulo? Paulo de Tarso, esse tema que eu gostaria de colocar, Paulo de Tarso, o milagre da graça. Milagre, irmãos, em primeiro lugar, porque só a graça pode modificar um coração embrutecido. Coração embrutecido é aquele que se tornou áspero, violento, rude, selvagem, cruel. E o que fez tornar assim? Esta é a pergunta. O que levou Paulo, um homem criado aos pés de Gamaliel, dotado de toda a cultura da época, o que fez tornar orgulhoso, vaidoso? Talvez a sua ascendência familiar, de onde herdou a sua cidadania romana? Talvez com mais certeza, a sua formação farisaica rigorosa. Talvez também o impulsionasse a ser assim, o fato de que ele sobressaía a todos, sobretudo na época da sua mocidade, nos seus estudos, sobressaía a todos da sua época em conhecimento. Ou talvez o fato de considerar-se justo diante da lei de Deus. Com isso tudo, havia nele o desejo no seu coração de devastar a igreja de Deus. Mas a graça o alcançou. O favor imerecido foi mais forte. Recebendo autorização para prender e levar os crentes a Jerusalém, e já perto de Damasco, o soberbo Paulo é literalmente jogado no chão. Porque essa é a função da graça. Ela primeiro humilha,
mas depois levanta. Não há salvação, irmão, sem convicção de pecado. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem que alguém se humilhe diante do Senhor nosso Deus. Quando ouve a palavra, quando contempla de alguma forma a glória de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus por ele e sente o impacto da sua vida, a sua necessidade, o seu pecado, a não ser se humilhar e pedir misericórdia. O orgulhoso se torna humilde. Daí as palavras de Jesus: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mas, em segundo lugar, é um milagre, porque nada pode impedir a ação da graça soberana de Deus. Por isso que nós temos uma doutrina chamada graça irresistível. Quem pode impedir a ação de Deus? No capítulo 26, versículo 14, nesse texto, há o terceiro relato da conversão de Paulo no livro do Atos dos Apóstolos. Lá há um acréscimo de uma frase, quando Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus acrescenta: dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Recalcitrar é resistir, teimar, desobedecer, obstinar-se. E o aguilhão é um instrumento de amansar touro. A cada ferroada no animal do touro, ele sente uma dor até que ele fique mais dócil. A ideia aqui é que Paulo já estava sendo aguilhoado da parte de Deus. Duro recalcitrares contra o aguilhão. Seria o que? A sua consciência, ao lembrar da morte de Estevão, e em vez de estar ali um homem revoltado, um homem xingando Paulo ou xingando aqueles algozes, ele apenas olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, perdoa-lhes. Seria o coração amoroso de Estevão, cheio da graça de Deus, e de outros crentes perseguidos, que também demonstravam um amor, mesmo sendo maniatados, mesmo sendo presos, mesmo sendo alvos da selvageria dos seus perseguidores. Seria a incapacidade, o aguilhão na sua mente seria a incapacidade de cumprir com perfeição as demandas da lei, e isso lhe causava frustração e vazio? De toda maneira, Jesus lhe disse: dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Quando a consciência é ferida. Havia também, no interior de Minas, lá pelos idos do século passado, bem no início, eu conversei com este homem no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Ele já era um senhor de 80 e tantos anos, nessa época. Ele me contava que aos 18 anos, ele recebeu um aviso. Alguém passou a cavalo correndo, aonde ele morava na roça, e disse: o padre está chamando, porque os protestantes chegaram lá na rua e estão se reunindo. Isso ele me contando. Então, ele pegou o seu cavalo e correu até lá na rua. E junto com a turba, entrou num salão simples, onde havia alguns bancos e um grupo pequeno reunido,
quebraram os bancos, expulsaram os crentes daquele salão e depois foram fazer algazarra no bar bebendo. Mais tarde, ele volta para sua casa e encontra um ilustre homem, respeitadíssimo de uma cidade, que também estava vindo com seu cavalo. E ele para aquele homem e diz o que ele havia feito, o que eles haviam feito com os protestantes. Aquele homem que ocupava uma certa autoridade na cidade de onde ele vinha, respeitadíssimo, olhou para ele e disse: senhor fulano, os protestantes é que estão certos. Essa frase não o deixou em paz. Essa frase foi o aguilhão na sua consciência. Ele não conseguiu conciliar-se no sono, até levantar-se de madrugada e pedir misericórdia a Deus. E naquele momento que só Deus sabe fazer as coisas, ele teve um encontro com Cristo. A partir dali, sendo um crente fiel e fundador de muitas igrejas. Mas a sua consciência foi aguilhoada por algo que o convenceu, instrumentalizado, evidentemente, pelo Espírito Santo de Deus. Será que há alguém aqui nessa manhã que ainda resiste ao Evangelho? Será que há alguém que muitas das vezes diz: eu sei que vocês estão certos, mas eu não quero nada. Não me fala isso. De toda maneira, você não pode resistir à ação poderosa da graça de Deus, que no momento certo virá e convence o seu coração. E o pior, se você não quiser mesmo morrer sem Cristo, aí é a sua perdição. Daí é que a oferta da graça ainda vale até hoje. E devemos ter o cuidado, porque tem uma frase que todos dizem, e pode acontecer, que aquele que não vem pelo amor, pode vir pela dor. Pelo amor e a dor junto. Irmãos, em terceiro lugar, Paulo de Tarso é um milagre da graça, porque a graça faz da pior pessoa uma mudança tal que ele se torna instrumento nas mãos de Deus. Charles Spurgeon contou um fato que aconteceu antes, uns 2 séculos antes dele mesmo. Era um sujeito abominável que pertencia a um clube de ateus. Ele fazia questão de ouvir a pregação do grande evangelista George Whitefield. E como ele tinha uma excelente memória, quando o seu clube de ateus se reunia, ele ia e declamava ao pé da letra, com zombaria, as palavras de Whitefield, imitando, segundo Spurgeon, com rara perfeição, o tom de voz, os gestos e cacoetes do eminente pregador. Certa noite, enquanto imitava, sentiu que o seu duro coração foi atingido pela palavra de Deus. E que ele próprio, aquela palavra que ele próprio estava papagueando perante os outros ateus que ali estavam com ele, ele parou subitamente e sentou-se. Ele estava convertido. O clube ateu foi fechado. E o irmão Thorpe, de Bristol, tornou-se um consagrado pregador, levando muito aos pés de Jesus. Veja Paulo aqui, recebendo a guilhoada.
esse touro orgulhoso havia se tornado um cordeiro dócil. O líder fariseu que andava à frente dos soldados sozinho, porque ele não podia, na guarda do Sinédrio, ele não poderia misturar-se. Era santo demais para misturar-se com aqueles pecadores, então andava na frente, sozinho. Esse líder fariseu que andava à frente dos soldados, agora cego, era guiado pelas mãos deles até a cidade de Damasco. O perseguidor se tornou perseguido. Paulo, nas palavras de Jesus a Ananias, se tornaria um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus perante gentios e reis, bem como aos filhos de Israel, pois lhe foi mostrado também o quanto importava sofrer pelo glorioso nome de Jesus. Sim, meus irmãos, Deus, com a sua graça soberana, pega o lixo e o transforma no melhor, em um instrumento útil em suas benditas mãos, fazendo com que esta pessoa leve muitos aos pés de Jesus e tenha a sua vida transformada. Irmãos, a graça de Deus que salvou o homem do início que eu citei, numa igreja do interior de Minas, numa cidade do interior de Minas, onde ele foi membro de uma de nossas igrejas. Essa é a mesma graça que salvou Paulo, a ponto de o próprio Paulo escrever o seguinte, em 1 Coríntios 15, 9 e seguintes. Ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, citando outros apóstolos. Mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Meus irmãos, essa é a graça maravilhosa que também nos alcançou. Alcançou a você, que estava perdido, e que de repente, num momento da vida, teve um encontro maravilhoso com Jesus. Mas essa graça ainda hoje é oferecida. Quando vamos lá para Isaías, no capítulo 55, o próprio título diz: graça oferecida gratuitamente a todos. Deus diz assim: todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Essa porta da graça está aberta ainda, mas a palavra de Deus diz que ela vai fechar um dia. E o texto bíblico que fala sobre isso, ele é muito firme ao dizer que muitos vão ficar correndo e pedindo aos montes, os próprios, caia sobre nós. O terror daquele dia vai ser muito grande. Quando as pessoas vão ver os salvos sendo levados e eles sendo deixados, e eles pedindo a morte, pedindo para assumir, e não vai ter jeito mais. A porta da graça está aberta para que você a agarre nesta manhã com todas as forças da sua alma, com todas as forças do seu coração.
para que você também seja aquele que vá estar junto com a igreja vitoriosa de Deus, gloriosa de Deus, para a vida graciosa que Deus tem preparado para todos os que creem. Esta graça nos faz participar dessa mesa santa, para fortalecer a nossa fé, para continuarmos seguros. Aproveite essa graça para você confessar os seus pecados. Não viva uma vida dupla. Na igreja, bonitinho, mas lá fora, vivendo uma vida de pecado. Porque o julgamento vai ser cruel, duro. A hora é de arrependimento. A hora é de abrir o coração para esta graça e confessar. A hora é de consagrar-se. E vivemos momentos difíceis em nossa vida, os irmãos estão sabendo, falamos isso sempre aqui, e isso está em nosso redor. É hora de nós consagrarmos a nossa vida a Deus a cada momento, a cada dia. E usufruir dessa graça maravilhosa. E eu termino, sem dúvida alguma, falando do hino de John Newton, ex-traficante de escravos, depois de salvo de uma forma maravilhosa, tendo a vida transformada profundamente. Escreveu, meu inglês é péssimo, mas Amazing Grace. Que diz assim, primeira frase só, primeira estrofe só. E esse hino é cantado até pelos cantores que não são nem cristãos. Tal é a influência desse hino na vida das pessoas. Maravilhosa graça, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora vejo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Senhor, nosso Pai, quão maravilhosa é a Tua graça, Senhor. Às vezes ficamos perplexos e dizemos, por que eu? Porque a mim foi revelado esse amor maravilhoso. Porque a mim foi concedida esta graça, Senhor Deus, que nos leva a ter, Senhor Deus, como herança, o melhor que o ser humano pode ter na vida, que é a sua salvação eterna. Deus bendito, permita que não saia ninguém aqui sem abrir o coração para esta graça. Que não saia daqui sem consagrar a sua vida ao Senhor. E viver debaixo dessa graça até o dia do Senhor, ó Pai. Obrigado pela vida dos irmãos aqui. Por aqueles que não estão. Obrigado porque muitos daqui estavam em viagem, retornaram em segurança. Eu agradeço ao Senhor por isso. E tem muitos que ainda estão em viagem, reverendo Edson, outros, Senhor Deus. Possa o Senhor estar com eles, abençoando, guardando-se de todo mal. E nessa nova fase dessa pandemia, Senhor Deus, tem misericórdia do teu povo, ó Pai. Mercê da tua vontade e graça, alivia o teu povo, Senhor Deus, dessa
praga, Senhor Deus. Fortaleça, Senhor Deus, o teu povo. Obrigado por aqueles que já recuperaram. Aqueles que o Senhor, na tua infinita soberania, os levou. Abençoa os seus familiares que ficam, Senhor Deus, trazendo consolo, trazendo paz e trazendo esperança. Dá-nos um domingo na tua santa presença. E prepara-nos, ó Deus, para voltar aqui à noite para, novamente, honrarmos e glorificarmos o teu santo nome. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.